Já passei para vocês assistir uma videoaula, né, com o Ronaldo Lemos, que é um dos caras, na verdade, na área, especialidade dele é o direito, mas o direito relacionado com tecnologia, e a gente, com alta tecnologia principalmente, né, e não dá para a gente pensar em administração pública ou gestão pública hoje em dia sem pensar na influência e no poder da tecnologia para transformar os processos, transformar e gerar maior qualidade, maior eficiência, né, nos serviços públicos. Então, foi por isso que eu escolhi a videoaula do Ronaldo Lemos. Eu passei a do professor Eduardo Janetti, um economista muito respeitado, muito citado e muito conhecido, e ele falando, né, de economia, porque também não dá para pensar em administração pública sem associá-la, né, com a economia, com a conjuntura econômica, com a situação, né, que a gente está hoje e que os economistas preveem para os próximos anos, apesar de toda essa loucura, né, que a gente está passando nesse momento. Então é uma videoaula também com essa capacidade nossa de entender os entrelaçamentos, né, entre administração pública, economia, direito, tecnologia. A gente vai ter vários momentos como esses, né, e vamos, logicamente, ver a questão histórica, né, a questão da teoria da administração, que é a base dessa disciplina, e vamos então dar continuidade ao que já estávamos falando na aula passada. Passei também para vocês uma matéria rápida, né, do site, inclusive do governo, falando sobre a digitalização dos serviços públicos, algo que é inevitável. O Brasil ainda está, ele até que está adiantado em relação a outros países, mas ele, comparando, por exemplo, com outros países até menores e menos ricos, né, a Estônia, por exemplo, é um país que está 100% digitalizado em todos os seus serviços públicos e com isso conseguiu atingir um nível de qualidade, de eficiência, de redução de custos, né, muito superior a outros países. O Brasil conseguiu, lógico, o site, a matéria que eu passei é uma matéria do governo atual, então ele fala sobre a digitalização de 800 serviços nos últimos um ano e meio, mas na verdade isso começou há mais de 10 anos atrás, esse processo de digitalização. Foi feito um censo dos serviços públicos federais no ano passado e identificou 1.700 serviços públicos que são oferecidos pelo governo federal, e desses 1.700, mais da metade hoje já são oferecidos de forma totalmente digital, o que logicamente traz economia de recursos para o governo e para o cidadão, né? Para ter acesso a esses serviços ele também tem muito menos dificuldade, muito mais facilidade de conseguir rapidez, né? De conseguir esses serviços sem ter que se deslocar até um local, sem ter que gastar dinheiro, né? com cartórios e papéis e tudo mais. Então tudo isso, a tendência é também dentro da gestão pública uma quase total digitalização do serviço. Digitalização quer dizer oferecer através de internet, de sites, de aplicativos, né, sem que você tenha que buscar papéis, carimbos, né, isso é algo que vai desaparecer, essas práticas antigas, né, e em algum momento nós não vamos precisar mais disso. Na Estônia, só para vocês terem uma ideia, o único serviço que ainda não é feito online é o divórcio, a separação. Até o casamento você faz online sem precisar ir no cartório, mas o divórcio você tem que ir lá. Provavelmente por uma questão de dar uma última chance para ver se a pessoa não se arrepende, porque vai que ela, né, tem uma discussão, bebe uma cerveja, vai lá, vou acabar com isso aqui agora, entra lá no site do governo e faz um divórcio. Na verdade não sei se esse é o motivo, estou fazendo só apenas uma brincadeira sobre isso, mas é algo que eles conseguiram, né, avançar muito. Depois eu vou passar uma outra matéria para vocês também falando sobre a digitalização dos serviços na Estônia. E nós vimos então na primeira etapa, né, dessa disciplina, a gente falou uma visão bem ampla, bem geral, sobre as teorias da administração, e aí a gente entrou, inclusive, né, na escola clássica de administração, o movimento da administração científica, porque ele é o nascimento, né, da administração, é a escola clássica, que é quando se começou a colocar ciência na administração. Até então era tudo feito pela intuição, as pessoas administravam pela intuição, pelo palpite, até que se começou a colocar ferramentas de administração para modernizar não só as empresas, as organizações, mas modernizar também a própria sociedade, porque a sociedade ela se modernizou a partir do momento em que nós também modernizamos as empresas, modernizamos também a sociedade. E então,
nós vamos falar sobre o processo de modernização e consolidação das estruturas burocráticas. Também, né, vamos falar sobre as 3 formas de autoridade, segundo Max Weber, e as bases do Estado moderno, que é o Estado em que vivemos atualmente, apesar de outras áreas, né, do conhecimento chamarem de que nós estamos vivendo na pós-modernidade, né, para a administração nós estamos vivendo no Estado moderno. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Então, a gente entrando agora no tema, né? A Escola Clássica de Administração, ela começa, como eu disse, lá no início do que a gente chama de administração científica, e é onde se começa a tratar da autoridade racional legal como base do Estado moderno, ou seja, se começa a regrar o Estado, colocar regras, né, que regras de racionalidade, coloca-se normas, as questões jurídicas começam a ser aplicadas de maneira mais eficiente, as questões, relações do trabalho começam a ser regradas, né, até então havia muita informalidade, muitas relações não regradas, né, e a partir desse momento se começa a estabelecer uma série de normas, né, com horário de trabalho, as questões de saúde, de proteção, de acidentes de trabalho, os sindicatos, né, a origem, né, dos sindicatos vem também dessa origem da Escola Clássica de Administração, que é defender os direitos dos trabalhadores em relação aos direitos dos empregadores, e aí vem a lógica impessoal da burocracia. A burocracia vai ser muito constante nas nossas conversas, né, daqui para frente, e a burocracia, como eu já comentei em sala de aula, talvez você não tenha assistido, né? Muita gente, quando ouve a palavra burocracia, imediatamente associa com algo ruim, quando na verdade a burocracia é uma necessidade de regramento da sociedade, para que essa sociedade chegasse ao momento moderno hoje que nós existimos, nós precisamos dessa burocracia. O que é ruim é o excesso de burocracia, a burocracia desnecessária. Essa é que a gente tem que evitar. Existe inclusive vários movimentos de desburocratização do Estado, do governo, do município, tem vários órgãos, né, que às vezes são criados para desburocratizar, porque tirar excesso de burocracia é você tirar o excesso de custo, de desperdício de hora, de tempo, de recursos, desperdício da paciência das pessoas, de ter que repetir atividades burocráticas que não são necessárias. E muito dessa digitalização dos serviços públicos, ela passa também pela desburocratização. Retirar as barreiras que existem entre o cidadão, usuário de um serviço público, e o prestador ou a organização que presta um serviço público, através da redução dessa burocracia. A industrialização e a burocracia como forma estável de organização da produção. Então isso é interessante, que eu falo, poxa, a burocracia ela veio para também regrar e transformar as relações numa relação de mais estabilidade, menos surpresas, porque as pessoas sabem, com a burocracia, ela sabe o seu papel, sabe o que se espera delas, sabe o que elas podem e o que elas não podem fazer, porque a burocracia é o regramento, ele escreve para as pessoas, olha, você está sendo contratado para trabalhar, para fazer essas e essas atividades, você vai obedecer ao chefe X, Y e Z, que vão determinar qual é a atividade que você tem que fazer. Você vai ter abaixo de você como seus subordinados os cargos tais e tais, que são pessoas que têm que fazer isso, isso e aquilo. Tudo isso faz parte da burocracia. As pessoas saberem claramente o que se espera delas, o que elas podem e o que elas não podem fazer, para que você consiga ter uma convivência harmônica entre as pessoas, principalmente dentro das organizações, mas no mundo normal, do nosso dia a dia, né? As regras de trânsito são uma burocracia. Já pensou se não existisse regra nenhuma, as pessoas pudessem andar como elas quisessem, onde elas quisessem, qualquer velocidade, andar de carro em cima da calçada, estacionar no meio de uma praça. A burocracia são as normas que dizem como é que a gente tem que se comportar dentro da sociedade, dentro das empresas, e a burocracia governamental, ela sempre foi muito forte, exatamente para evitar a pessoalidade, né? O trabalho no serviço público tem que ser impessoal, e a burocracia ela auxilia nesse processo, porque ela coloca as regras muito claras. Então, por exemplo, eu não posso privilegiar uma pessoa, né? O fato da gente não ter
a possibilidade de contratar alguém sem serviço, sem concurso público no serviço público, é exatamente para garantir essa impessoalidade. Eu não posso escolher quem vai trabalhar comigo, eu abro um concurso e entra quem for melhor capacitado através de prova, seleção, e isso é uma burocracia. É a burocracia que tenta, né, tirar a característica pessoal da administração pública. E existem, né, algumas características nessa burocracia, a gente vai falar bastante sobre ela ainda, né, mas algumas delas, a existência de funções definidas e competências rigorosamente determinadas por leis ou regulamentos. A divisão de tarefas é feita racionalmente, baseando-se em regras específicas, a fim de permitir o exercício das tarefas necessárias à consecução dos objetivos da organização. Então, o objetivo final é a organização e não as pessoas, não é satisfazer os objetivos pessoais. A burocracia existe para fazer esse distanciamento dos desejos pessoais dos objetivos da organização. E aí, essa é uma característica, né? E ela, quando ela é bem aplicada, quando a burocracia é bem aplicada, ela consegue atingir esse objetivo. Muitas vezes ela não é. Os membros do sistema têm direitos e deveres delimitados por regras e regulamentos. Essas regras se aplicam igualmente a todos, de acordo com seu cargo ou a sua função dentro da organização. A burocracia, então, ela descreve muito bem como é que as pessoas têm que se comportar, o que elas podem e o que elas devem fazer, quais são os direitos e deveres, né? Isso faz parte de toda a legislação, estatuto, manual de regras, manual de funcionamento, todas essas formas, né, documentações que dizem estatutos, contratos, tudo isso faz parte da burocracia. E existe uma hierarquia definida por regras explícitas que todo mundo tem que conhecer. A burocracia, ela não pode ficar escondida, né? Ela tem que ser clara para que todos conheçam e saibam o que se espera que você faça. E prerrogativas de cada cargo e função são definidas legalmente e regulam o exercício da autoridade e seus limites. Isso existe tanto no campo público quanto privado. Não existe uma burocracia na empresa privada. É menor, obviamente, a gente tem menos regras, menos leis e muitas vezes há um espaço para você mudar as regras no meio do caminho ou usar as regras de maneira mais informal no serviço privado, nas empresas privadas. No serviço público não, a rigidez da burocracia ela tem que ser observada por uma questão legal, né? Se alguém que é responsável por aplicar a burocracia, se essa pessoa flexibiliza, né, essa burocracia, ela corre o risco de ser punida por isso, né? Porque a função é observar as regras, as normas, as leis e aplicar isso. Então, existe uma rigidez maior na burocracia no serviço público do que no privado, mas a burocracia é necessária em todos os setores. Ainda nas características, o recrutamento é feito por regras previamente estabelecidas, garantindo-se a igualdade formal na contratação. Portadores de diplomas legalmente estabelecidos têm o mesmo direito de concorrer ao exercício de determinado cargo, né? Isso faz parte, né, dos editais de concurso público que determinam, você tem que ter a formação tal, tanto tempo de experiência, tem que passar por uma prova X, tem que apresentar tais documentos, tudo isso tem que ser igual para todos para dar o mesmo direito de acesso ao serviço público para todos. A remuneração deve ser igual para o exercício de cargos e funções semelhantes, né? Não pode uma pessoa ganhar mais do que outra, isso faz parte da burocracia também. As empresas privadas às vezes não seguem essa norma, né? Mas o serviço público tem que seguir essa norma. A promoção e o avanço na carreira devem ser regulados por normas com base em critérios objetivos e não em favoritismo ou relações pessoais. Eu não posso promover alguém porque é meu amigo, porque é meu parente, né? Isso chama-se nepotismo e não se pode admitir isso. Exatamente, a burocracia existe para que isso não aconteça. E há uma separação completa entre a função e as características pessoais do indivíduo que a ocupa. Isso é o que se espera que aconteça dentro da burocracia. Todas as regras e normas que regem, né, os cargos públicos, elas tentam fazer essa separação entre a função que eu executo e quem sou eu. E por quê? Porque num momento anterior ao que a gente chama de gestão pública gerencialista, que é a que nós estamos trabalhando nela hoje, nós tínhamos uma gestão pública patrimonialista. E na patrimonialista, a ideia do gestor público é de que era dono da coisa pública. Ele se sentia dono e fazia o que ele queria, porque não existia uma burocracia que o impedisse de fazer isso. Então o gestor público escolhia quem ia trabalhar com ele, favorecia quem ele queria, favorecia os inimigos e
e prejudicava os inimigos, tratava a coisa pública como fosse privada, por exemplo, utilizar recursos, né, que deveriam ser públicos, utilizar para o seu bem próprio, privado. Lógico que por baixo dos panos isso ainda existe em muitos lugares e a gente vê várias denúncias, mas isso hoje existe uma burocracia para evitar com que isso aconteça, e é para isso mesmo que ela foi criada. Bom, a Escola Clássica de Administração, então, ela criou essa noção de hierarquia. A hierarquia sempre existiu, mas ela começa a ficar... quando a burocracia desenha, né, como é que tem que ser as relações dentro de uma organização, e esse desenho muitas vezes é dado por um modelo como esse, que é chamado de organograma, onde você diz quem manda e quem obedece, né? A diretoria faz o planejamento estratégico lá em cima, são poucos diretores. Depois você tem a gerência média, chamada também de nível tático na organização, além, né, do nível estratégico que está mais em cima. O nível tático é o que executa as estratégias da empresa, e ali você encontra gerentes, coordenadores, chefes, né, de departamentos, que vão fazer essa implementação das decisões que foram tomadas no nível estratégico da organização. E mais, no final, você tem o nível operacional, que são os executores, aquelas pessoas que vão fazer as funções rotineiras da organização e vão executar aquilo que foi planejado dentro da estratégia, pelos gerentes que definem as metas, aonde você tem que chegar, o que você tem que fazer, e o nível operacional vai executar essas atividades que foram definidas nos níveis superiores. Então, a Escola Clássica de Administração é um momento em que se começa a tratar dessas relações de maneira mais formal, desenhando-se, e aí por isso mesmo, como a gente precisa na burocracia saber quais são as funções e os papéis das pessoas, desenhando essas funções e papéis muitas vezes na forma de organograma. Tem um vídeo que eu vou colocar, que eu coloquei no Moodle para vocês assistirem, que é um vídeo que fala sobre burocracia. É uma piada, uma brincadeira, mas é bom para a gente quebrar um pouco a rotina da aula. É uma comédia, né, um humor, e esse humorístico ele exagera, obviamente, a questão da burocracia, mas a gente se sente muitas vezes representado quando você vê o vídeo e fala assim, nossa, já aconteceu alguma coisa parecida comigo. Então assistam, divirtam-se com o vídeo, muito engraçado. Se quiser ir lá assistir, depois voltar aqui, tudo bem. Mas se quiser assistir no final também, sem problemas. E aí no vídeo você vai ver um pouco da burocracia que às vezes as pessoas, principalmente o pessoal mais antigo, que entrou no serviço público em décadas passadas, tem um certo amor pela burocracia, sabe? Apegam-se demais à burocracia, e muitas vezes essa burocracia é usada como desculpa para justificar um serviço ruim, justificar uma demora. Então a burocracia muitas vezes é uma muleta, ela serve para as pessoas incompetentes para poder justificar o injustificável. E aí tem vários fatores históricos para a consolidação da burocracia na sociedade industrial. Como eu disse, a burocracia necessária, porém o excesso de burocracia vai levar a desperdício de recursos, a insatisfação do usuário, da sociedade, do cidadão em relação à burocracia. Então vamos ver esse vídeo para vocês darem umas risadas um pouquinho sobre é um exagero, é uma caricatura da burocracia. Bom, então nós temos aí como algumas questões centrais, né? A racionalização do direito. Lembra que eu falei das relações do direito com a administração pública, são muito importantes lá no começo. A própria tecnologia é uma forma de colocar a burocracia em prática. Muitas das coisas que você tenta fazer hoje em dia, alguém fala para você, eu não consigo fazer isso porque o sistema não deixa. O que é o sistema? É um software, um sistema, né, que está rodando lá no aplicativo, ou no site, ou no próprio computador, e que ele tem regras que não deixam você fazer determinadas coisas, deixam você fazer umas, não deixam fazer outras. Isso porque quem criou essas regras é a burocracia, né? E essa burocracia é necessária muitas vezes exatamente para evitar fraudes, roubos, desvios. Durante o período da administração científica houve uma centralização do poder estatal, que era muito disperso, né? Isso foi lá no final do século XIX, e ainda existia muita disputa por terra, né? Isso, nós estamos falando aí da Revolução Industrial. Naquele momento ainda havia os países não eram consolidados, muitos países ainda eram colônias, e mesmo as colônias tinham diversos centros de poder, então o poder estatal ainda era muito disperso. A Itália tinha não sei quantos setores, cada um independente do outro, isso na Europa, né, que é o local onde havia o maior desenvolvimento industrial naquela época.
A Alemanha era subdividida em várias partes e tal, e foi só durante o século XX que houve realmente uma unificação, uma centralização desse poder estatal, porque até então as coisas eram resolvidas muito no tiro, na bala, no sangue, né, e a burocracia veio, de certa forma, regrar um pouco mais e diminuir até as questões de violência relacionadas às disputas de poder, disputa por terra, disputa por recursos naturais. E aí vem também, na esquerda inferior, a industrialização e a racionalidade técnica, né, que nós falamos. A Revolução Industrial, ela é a mola propulsora do desenvolvimento rápido, e exatamente por isso ela é chamada de revolução, né, porque ela mudou radicalmente a sociedade e trouxe essa racionalidade técnica, o trabalho com razão e não por palpite e por intuição. E a sociedade de massa, uma sociedade de consumo. A partir do momento que você tem a indústria consegue produzir produtos em grande volume e atender uma necessidade ou um desejo da população de ter acesso a produtos em massa, né, produtos em grande volume, e que antes eram feitos sob medida, um por um para cada pessoa. De repente as fábricas começam a despejar produtos que são iguais para todo mundo e a sociedade tem acesso a recursos básicos, né? A própria indústria têxtil, né? A roupa feita não mais sob medida, até então a roupa era sempre feita por uma costureira, um alfaiate. De repente você entra numa loja e escolhe a roupa pelo número, né? E isso foi uma modernidade, né? Uma transformação enorme na sociedade. Hoje parece uma bobagem, mas isso foi uma enorme transformação no jeito de lidar com o consumo e a produção. E a sociedade de massa indo às compras e tendo acesso a bens e recursos que ela não tinha até então. Ainda sobre a burocracia, existe uma lógica científica por trás dela, se aplica ciência para se chegar as ciências sociais, né? As nossas ciências do que nós tratamos aqui, da administração, da economia, do direito, da sociologia. Essas ciências sociais, elas são aplicadas à administração, e aí você tem a burocracia sendo apoiada por ciência. Os isomorfismos e transposição de modelos. Então, o isomorfismo é a transposição de modelos é a cópia, né? Quando a informação começa a fluir mais rapidamente, isso vem, lógico, desde a criação da imprensa, lá no século XV, mas isso foi evoluindo, a imprensa não chegou imediatamente a todos os lugares, né? A dispersão de uma tecnologia, ela demorava décadas, às vezes séculos, né? Desde a invenção de alguma coisa até chegar até as massas, demorava muito tempo. Hoje isso não acontece mais, é quase que imediato, né? O TikTok foi criado aí há 4 anos e é um maior fenômeno, né, de crescimento, né, e como tecnologia de comunicação, independente se você gosta ou não gosta, usa ou não usa, ele é um fenômeno, né, de comunicação. Mas na época a imprensa demorou séculos, né, até chegar às massas, e quando ela chegou, né, que foi mais ou menos aí durante a Revolução Industrial, ela permitiu que a gente tivesse acesso e entendesse melhor o que acontecia nos outros lugares, e aí houve essa transposição de modelos. Países começaram a copiar o que acontecia em outros países, empresas copiar o que acontecia em outras empresas, municípios copiar o que havia em outro, e sem nenhum problema. O isomorfismo começou a ficar tudo muito parecido. Até então havia muitas divergências, né? Estados que eram administrados cada um de uma maneira completamente diferente da outra, organizações, cada uma de um jeito, de repente ficou tudo muito parecido, que é o que a gente tem hoje. Você, se trabalha numa multinacional, trabalha no Brasil e tiver que ir para Alemanha, Japão, Estados Unidos, Canadá, você não vai sofrer tanto, porque a burocracia é muito parecida. O que muda é a língua, algumas regras, algumas leis, mas no geral existe uma forma muito parecida de lidar com os problemas nas organizações. A codificação e a competência técnica fazem parte dessa burocracia. A codificação é dizer, né, os códigos, as regras, colocar no papel, colocar as regras no papel, e a competência técnica é aquilo, exigir diplomas. Para você fazer tal coisa, você tem que ser formado em tal coisa. Para você ser contador, você tem que ser formado em contabilidade. Para ser advogado, você tem que ser formado em direito. E essa competência técnica passa a existir na burocracia, que inclusive na sociedade ela é regrada por isso mesmo, e a gente às vezes pensa, será que teria que ser assim? E aí você, na hora que vai passar por uma cirurgia cardíaca, você pensa, realmente, acho que é bom que o meu médico tenha passado por 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência, antes de abrir meu peito para
fazer uma cirurgia, né? Isso faz parte dessa burocracia, também chamada de as fichas legais, né? As fichas legais são documentos ou elementos que fazem com que você tenha confiança na capacidade do outro, e isso faz parte da burocracia também. Igualdade de todos, né, diante da lei, obviamente isso está aí em vários documentos, em constituições, em regras, inclusive dos direitos humanos. É isso que se espera através da burocracia, nem sempre se consegue, mas é isso que se espera. E metodologias racionais, métodos que são baseados na razão. Então administrar passa a ser algo que não é mais, como vocês devem ter visto em alguns filmes, né, que mostram lá, por exemplo, os maias, os astecas, os incas, né, e a gente já tem isso até hoje acontecendo, onde, por exemplo, para poder tirar lá um período de seca, tinha que sacrificar alguém, pegar o sangue, deixar correr não sei quantos dias. Isso era algo que fazia parte de alguns métodos, né, de administração que eram muito mais ligados a superstições, intuições, atos religiosos, de fé, do que a atos racionais, né? Os atos racionais são aqueles baseados na razão, em que você tem que ter uma justificativa plausível para tomar uma decisão e não simplesmente confiar de que algo vai acontecer por causa do desconhecido, né? Por causa da sua fé e tal. Bom, e aí tem um outro vídeo, que é um vídeo rápido sobre a Revolução Industrial, que eu achei melhor mostrar em vídeo do que eu ficar falando sobre a Revolução Industrial. É um momento importantíssimo, né, na mudança da nossa sociedade. Nós tivemos vários momentos importantes na nossa história, mas a Revolução Industrial nos trouxe até essa qualidade de vida que nós temos hoje, uma qualidade de vida da gente morar dentro de casa, a gente ter água encanada, a gente ter proteção contra o frio, a gente ter comida na geladeira, tudo isso faz parte de uma evolução que começou com a Revolução Industrial, né, de uma mudança de padrão de vida, e que antes disso a gente estava... inclusive, né, hoje nós só conseguimos não ser uma tragédia maior a Covid-19 porque nós tivemos uma revolução industrial que permitiu que se aplicasse métodos racionais no desenvolvimento de tratamentos, de vacinas, e que nós estamos aí caminhando, né, espero que em breve, caminhando para uma vacina que possa trazer mais tranquilidade para a sociedade. Isso, antes da Revolução Industrial, provavelmente nós morreríamos muitos milhões, mas muitos milhões de pessoas, como aconteceu na peste negra, como aconteceu em outras doenças devastadoras, né, em que a sociedade não estava preparada para lidar cientificamente e lidar, inclusive, industrialmente, e algo que é fantástico, né? A gente está vendo aí os planejamentos, a partir do momento que tiver uma definição da eficiência da vacina, os países estão se preparando para, em questão de 2 a 3 meses, conseguir produzir vacina para aplicar em toda a população mundial, 7 bilhões de pessoas. É possível fazer isso? Sim, é possível porque nós tivemos uma revolução industrial, que aplicou uma série de conceitos de eficiência, de produção em larga escala, sociedade de massa, de consumo, que permite que a gente consiga ter essa capacidade hoje em dia. Então, como conclusão, a modernização e o surgimento do pensamento administrativo vem a partir da Revolução Industrial, chega na administração clássica, e aí a gente começa a colocar esse pensamento moderno, né, tanto nas empresas, no Estado, como na sociedade. E aí a introdução à Escola Clássica de Administração, uma breve revisão, bem rápida, porque a gente já falou isso algumas vezes. Existe uma emergência da sociedade industrial, né? A emergência, ou seja, surge uma sociedade industrial, não existia indústria, surge uma sociedade relacionada, ou que vive ali ao redor dessa indústria, que aí envolve tanto um sistema do trabalhador, como da própria burguesia industrial, que são os proprietários das fábricas, né? O declínio das bases do sistema feudal acontece nesse momento, a terra perde valor, e o que ganha valor e aí há um êxodo para as cidades, né? Porque as fábricas estão nas cidades e não mais no campo. A produção de manufaturas e as corporações de ofício, elas começam a desaparecer. Corporações de ofício são aqueles artesãos, né, que faziam a produção individual, um a um, e a produção em manufatura, ela vem substituir, manufatura, ou seja, na fábrica, ela vem substituir as corporações de ofício, o ferreiro, o costureiro, né, as pessoas, o artesão, né, a pessoa que fazia isso
peça por peça, né? E passa então a existir a produção em batelada, em massa. A emergência de uma burguesia mercantil e industrial como classe hegemônica e a consolidação do Estado absolutista, né? Começa a surgir, o Estado também começa a ficar mais poderoso. O Estado, a princípio, disputa poder com essa burguesia mercantil, porque o Estado era baseado, principalmente na Europa, baseado na monarquia, nas famílias reais, nos nobres, e a burguesia mercantil vem tirar o poder dessas pessoas e eles é quem vão subir ao poder, né? E aí existe uma classe hegemônica que começa a subir e tomar lugar dos nobres em vários países. Foi o que aconteceu no século XX, a substituição das monarquias por um sistema burocrático, onde quem chegou lá foram os industriais ricos que tomaram lugar dos reis, príncipes, imperadores e tudo mais. E isso foi caindo, em alguns países ainda existe, mas existe muito mais por uma questão simbólica do que uma questão de gestão mesmo. A substituição progressiva das corporações de ofício pelo trabalho assalariado, que até então não existia, as pessoas trabalhavam por comida, né, e por abrigo. Eu ia trabalhar numa corporação de ofício. Corporação de ofício era uma casa, um lugar onde existia um mestre, que era alguém, ou um ou mais mestres, né, que eram pessoas muito experientes em determinada área de construir, de fazer coisas, e eles recebiam os aprendizes iam para lá comer, né, e dormir de graça, e em troca disso eles tinham que trabalhar para essas corporações de ofício para poder fazer coisas, né, fabricar coisas para as pessoas. E isso foi acabando ao longo do tempo e começou a surgir então o trabalho assalariado. Na fábrica não tinha mais como acontecer isso, você dou comida, dou cama e o sujeito trabalha de graça. Não, eu tenho que pagar um salário e a pessoa vai viver onde ela quiser lá e pagar a comida dela. Aí vem a inflação de preços, né, dos séculos XVIII e XIX, e o cercamento dos campos. É o que eu falei, os campos começam a perder valor, a terra começa a perder valor, e os nobres eram donos das terras, que as terras eram doadas pelos reis e imperadores para os nobres, né, e aí os títulos de conde, duque, lord, essas pessoas eram donas de terra e eles não faziam nada com a terra, eles arrendavam para o trabalhador. O trabalhador pagava aluguel para produzir na terra dessas pessoas. Quando esse trabalhador rural foi para a fábrica, não tinha mais quem alugasse essas terras, as terras começaram a perder valor, e aí as terras começaram a terra, né, o campo começou a ficar vazio, e as pessoas indo para as cidades, e aí muda a geografia do poder econômico. E aí vem a Revolução Industrial e a organização das primeiras fábricas, alguns movimentos sociais da época e seus expoentes, né, vários tipos de movimentos sociais surgiram naquela época, inclusive o movimento dos neoluditas, dos luditas, né, que eram aqueles que eram contra as fábricas. A fábrica não foi bem recebida por todos, existiam várias pessoas que eram contra, né, e chegaram a destruir fábrica, destruir maquinário, então existia um movimento contrário à criação das fábricas, como existe hoje, né, que a tecnologia vai acabar com os empregos, né, existe uma resistência por vários grupos, né, e desde aquela época já existia. Alguns movimentos sociais, então, surgiram naquela época e foram evoluindo com o tempo. Alguns deles de hoje são descendentes daqueles movimentos, né, as ideias são as mesmas. O contexto histórico da Escola Clássica de Administração surge, então, em meio a tudo isso, e aí nós temos alguns expoentes, alguns nós não vamos falar deles. O Taylor a gente já falou, foi importantíssimo porque ele trabalhou com a escola lá de Tempos e Movimentos, com a administração científica, começa com ele basicamente, em que ele começa a ir para a fábrica e estudar os movimentos dos operários e reorganizar esses movimentos para conseguir a máxima eficiência. Fayol, Gilbreth, Gantz foi engenheiro também, que até hoje várias das ferramentas que ele criou ainda são usadas na área de projetos, cronogramas e tal. São expoentes, né, que até hoje trabalham com são usados, né, os seus escritos, os seus livros são usados ainda, e algumas ferramentas que foram criadas por eles ainda são usadas até hoje. O Project, por exemplo, o Microsoft Project, que é um software atual muito utilizado na área de projetos,
ele usa uma ferramenta do Gantt, né? O Gantt criou lá em 1800 e pouco, e o Conte, não, 1900 e pouco. E o Project usa as ideias do Gantt até hoje dentro de um software. Na época não existia o software, existia só o método que o Gantt criou. E aí, a partir desse método, a Microsoft e outras empresas criaram softwares que aplicam aquele conhecimento que foi desenvolvido há mais de 100 anos atrás. Então, vários desses pensadores, apesar, né, de as ideias, algumas delas terem sido ultrapassadas, nem todas, né, algumas das ideias desses pensadores e cientistas, né, e práticos, elas chegaram até aos nossos dias através de ferramentas que a gente ainda utiliza. Algumas ideias centrais desse movimento da administração científica são o Homo econômicos, que a gente falou na aula passada, né? Inclusive teve um fórum onde a gente colocou lá uma discussão do que é o Homo econômicos, e algumas pessoas, né, responderam. A mão invisível, né, do ponto de vista econômico, a mão invisível do mercado, né, do Adam Smith, que fala que o mercado se ajusta, existe uma mão invisível, né, que é a demanda e a oferta, que vai fazer com que as coisas se ajustem. Então são algumas ideias que são muito discutidas, mas elas são reais, né, são questões que influenciam até hoje. O Jeremy Bentham e o utilitarismo, o hedonismo, né? O utilitarismo, e aí uma visão meio impessoal sobre o trabalho e sobre as pessoas como recursos mesmo, e não só como indivíduos, né? Locke, o direito à propriedade, Weber e a ética protestante. Então são autores e ideias que prosperaram durante aquela época e que algumas ideias seguem até hoje, parte dessas ideias seguem até hoje. Nós não vamos entrar em cada uma delas, né? Se alguém tiver interesse em alguma delas, né, faça aí uma rápida pesquisa, mas essas foram as ideias centrais que impulsionaram esse movimento importante, né, que é o movimento da administração científica, a escola clássica de administração. Ainda nos slides. Bom, nós falamos sobre Taylor, já tinha falado sobre ele antes, né? O Taylor, né, morreu muito antes disso, mas em 1960 que foi publicado um livro que fala que existe uma única maneira certa que, se descoberta e adotada, maximizará a eficiência do trabalho. E essa era a ideia do Taylor, e a forma de descobri-la, na verdade, é analisar o trabalho em suas diferentes fases, estudar os movimentos necessários à sua execução, de modo a simplificá-los e reduzi-los ao mínimo. Então essa era a ideia principal do Taylor, da eficiência e dos tempos e movimentos. Trabalhar com o cronômetro na mão, a prancheta na outra, anotando tudo e reorganizando todo o trabalho. A administração científica, então, ela busca da melhor maneira por meio de métodos científicos, né? Um pouco questionado, o Taylor foi muito questionado a princípio, teve que prestar contas no Senado americano, porque a eficiência que ele estava trazendo estava desempregando pessoas, desde aquela época, então havia questionamento sobre isso, e não era só desempregando, é que, na verdade, a eficiência que ele trazia um benefício muito grande para o empregador e pouco benefício para o empregado. Então ele foi questionado, teve que se defender no Senado americano, porque ele estava gerando injustiça social por meio de aumentar exponencialmente os ganhos do empregador e não aumentar correspondentemente esses ganhos do empregado, né, do operário. Mas ele contribuiu muito com o estudo dos tempos e movimentos, ele estabeleceu os padrões de produção para vários tipos de indústria, né, foi consultor em várias empresas, levou eficiência para várias delas. Administradores e engenheiros, então, estabelecem os padrões e os operários apenas obedecem. A administração científica ela tem essa característica da divisão entre quem planeja e quem executa. Quem executa não pensa, quem pensa não executa. Então, eu vou ter gente que vai ser contratada para planejar o trabalho e outros que vão executar o trabalho, de preferência sem questionar. Essa era a ideia. Dentro da organização, né, dentro da empresa, a administração científica trouxe a divisão do trabalho, a especialização do trabalho, cada um vai fazer uma parte só do trabalho, ninguém domina todo o conhecimento sobre a produção, mas eu só sei a minha parte. A centralização das decisões, que é aquela ideia, né, de que quem toma as decisões não é quem executa, então eu centralizo isso em pessoas, né, e funções específicas para planejar e decidir. Poucos subordinados por gerente, uma pequena amplitude
plenitude de controle, impessoalidade das decisões, a burocracia, e a busca de estruturas e sistemas perfeitos, né? Buscar a exaustão a melhor maneira, porque existe para ele, para Taylor e para a administração científica, existe apenas uma melhor maneira de fazer as coisas, e você tem que achar essa melhor maneira e aplicar esse conhecimento para ter a maior eficiência possível. Ainda num desenho, né, do que é a administração científica, a gente tem aí a concepção da organização através de um organograma formal, uma organização formal, em que você tem bem definido quem manda em quem é o chefe de quem, quais são as responsabilidades, deveres e direitos de cada um. Em relação às relações, administração e empregados, existe uma identidade de interesses, a gente sabe que cada um tem seus interesses, mas nós temos que organizar esses interesses para que a gente atinja o objetivo da empresa, isso é o mais importante. Sistemas de incentivos monetários, né, praticamente exclusivamente monetários, quem produz mais ganha mais, isso já começou lá com o Taylor, mas de uma maneira que depois ela era pouco eficiente, pouco inteligente ainda, isso depois evoluiu bastante nas próximas estudos, né, que foram feitos sobre a relação entre os incentivos monetários e os resultados na produção. A concepção da natureza humana era do Homo economicus, nós já falamos, né, o homem da racionalidade, tudo é de maneira racional, e considerando que a economia era perfeita, né, e que as pessoas sempre fariam as coisas da melhor maneira possível, essa é a ideia do Homo economicus. Se existem maneiras eficientes ou não eficientes de fazer, as pessoas vão sempre buscar a maneira mais eficiente. E os resultados eram buscar resultados máximos, né, a máxima produtividade, a máxima eficiência, máxima redução de custos. E assim nós encerramos com essa aula sobre a Escola Clássica de Administração e o movimento da administração científica. Então, obrigado pela atenção. Leiam o capítulo, toda semana eu coloco um novo capítulo do livro para vocês lerem, né? Essa semana já está da Escola das Relações Humanas, que é o assunto da aula em vídeo da semana que vem. Então, o ideal é que você primeiro leia o capítulo, para depois, quando eu der a aula em vídeo, você já saber do que se trata. É mais eficiente do que você primeiro assistir a aula, para depois ler o capítulo do livro. Eu também coloco sempre os slides à disposição, no Moodle, para vocês poderem assistir. E é isso. Até semana que vem.